E aí, Dev, tudo bem contigo? Eu tô bom. E nesse vídeo aqui a gente vai dar uma continuação na série sobre Windows Forms. Então, mais especificamente, a gente vai falar aqui sobre como fazer layouts melhores. Então, basicamente, seria fazer com que o nosso form, que os componentes do form, fiquem adequados com o tamanho do form. Por exemplo, aqui, quando a gente redimensiona o form, esses campos aqui eles poderiam aumentar ou diminuir, ou esse botão podia ficar fixo, por exemplo, aqui na parte de baixo. Então, isso tudo a gente vai ver através de doc e âncoras. Tá, e a gente vai entender também como é que funcionam os componentes do tipo container, que vão conter outros componentes dentro deles. Beleza? Se tu é novo aqui, não deixe de dar uma olhada nos meus outros vídeos, que eu tenho vídeos sobre C#, um curso de quase 4 horas de duração sobre C#. Também tenho vídeo sobre eventos e o vídeo passado onde eu mostrei o básico sobre o Windows Forms. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo form. Então a gente pode clicar com o botão direito aqui no projeto e vir em Add. Nós poderíamos até adicionar um novo item, mas como o Visual Studio já tem uma integração completa com o Windows Forms, ele já nos dá essa opção aqui de adicionar um novo form. Então bem mais fácil, né? A gente clica aqui, eu vou chamar esse form de Main Form, que vai ser o nosso form principal. E esse main aqui que a gente criou no vídeo passado eu vou renomear, então vou dar um F2 ou clicar aqui com o botão direito e dar um rename. Eu vou chamar de Multiply Form. Beleza, vamos renomear tudo aqui. Ctrl Shift S para salvar tudo. Eu já quero vir aqui também na classe Program e alterar o formulário que se abre automaticamente quando a gente inicia a aplicação. Vou trocar agora para o Main Form, que é o form novo que a gente acabou de criar. Salvar tudo de novo, fechar isso aqui. A gente pode fechar o Multiply Form também, que a gente não vai mais usar ele. E a gente vai trabalhar aqui no Main Form, então. A ideia aqui, tá? É a gente criar 3 seções. Então a gente vai ter aqui em cima o cabeçalho. Aqui na esquerda a lista de pessoas, porque a gente vai criar aqui um cadastro de pessoas como exemplo, tá? Mas poderia criar qualquer tipo de cadastro, seguindo aqui essas ideias. E o meio é onde a gente vai ter os campos, que é para preencher os dados da pessoa nesse caso. Tá, então essa é a ideia do layout. Cabeçalho aqui, a lista e os campos aqui, com o botão de salvar. E para isso a gente vai ter que conhecer os componentes containers, que são componentes que podem conter outros componentes dentro deles, tá? No vídeo passado a gente viu aqui o All Windows Forms, então aqui a gente tem todos os componentes do Windows Forms numa lista alfabética. Se a gente descer aqui o toolbox, nós vamos ver algumas outras categorias aqui. Então, controles comuns, né, Common Controls, e aqui a gente tem também Containers, tá? Então, se a gente expandir aqui, nós vamos ver os componentes que podem conter outros componentes dentro deles. E o que a gente vai utilizar aqui é o panel, então painel. Nós vamos precisar de 3 desses aqui, então eu já vou copiar. Para a gente arrastar o painel, a gente utiliza esse ícone aqui em cima, né? Porque se a gente tentar arrastar aqui no meio, ele vai tentar selecionar componentes dentro dele. E aqui a gente vai redimensionar. Então eu vou vir nesse ícone, vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar e arrastar aqui para baixo. Então a gente criou uma cópia dele. Vou fazer isso aqui de novo, segurar o Ctrl e criar uma cópia aqui. Esse primeiro nós vamos chamar PNL Header. Então eu dei um F4 aqui, vou vir aqui na propriedade name dele. Então vou renomear para PNL Header. Esse aqui, F4, vai ser o PNL People ou PNL List, pode ser. Lista de pessoas que vai ser. F4, PNL Principal, então PNL Main. Tá, então a gente vai precisar agora docar esse cabeçalho na parte de cima do formulário. Então a gente seleciona ele e aqui nas propriedades nós procuramos a propriedade doc. Então essa aqui. Então clicando na setinha aqui, nós vemos algumas opções. Então podemos utilizar o doc top, que é justamente o que a gente quer para esse componente. Mas a gente pode também docar aqui na esquerda, bottom, que é a parte de baixo, na direita, que é o right, e o fill, doc fill, que ele vai tentar utilizar todo o espaço sobrando do container, que nesse caso é o form, tá? Então, o painel header, a gente vai clicar aqui no top, então já docou aqui em cima. O PNL list, nós vamos dar um doc left. E o PNL main, então o principal, vai utilizar todo o espaço sobrando aqui do form, então a gente vai usar o doc fill, beleza? Então agora, se a gente redimensionar, todos esses elementos eles vão se reajustar automaticamente para utilizar todo esse espaço que a gente está mandando eles utilizar. Então tu pode brincar aqui com essa propriedade doc, que ela é bem importante.
Pode ver que até o form nem tem essa propriedade, tá? Mas todo mundo que tá aqui dentro do form vai ter o doc, beleza? Então aqui na esquerda a gente já vai colocar uma lista, que é onde a gente vai exibir a lista de pessoas depois. Então vou procurar aqui um list box. Então uma caixa de lista. Aqui vai ter todas as pessoas uma por uma. A gente também pode usar o doc nela, o doc fill, para utilizar todo o espaço aqui do PNL list. Então seleciono ela, venho em doc e já utilizo o fill aqui. Então se a gente selecionar o form e crescer esse form, nós vamos ver que a lista vai utilizar aquele espaço. A gente pode renomear essa lista, então F4, eu vou lá para a parte de cima das properties, vim no name, eu vou chamar de LST ou LSB, tanto faz, list box, people, que aqui a gente vai ter a lista de pessoas. E aqui no meio do painel principal, nós vamos criar os campos. Então eu vou adicionar um label, F4, eu não vou renomear esse label aqui porque o recomendado é que a gente sempre renomeie os campos que a gente pode, por algum motivo, utilizar no código da nossa aplicação. Então, digamos que a gente queira ter acesso a essa lista de pessoas, que a gente vai precisar ter acesso a ela depois, né? Nós provavelmente vamos nos referir a essa lista aqui. Então, é muito melhor a gente utilizar LSB People do que ListBox1. Então, aqui a gente pelo menos sabe sobre o que se trata essa lista. Agora, quando é um componente que a gente só vai utilizar realmente para ter um texto aqui para o usuário saber do que vai ser o campo texto embaixo dele, a gente até nem precisa mudar o name dele, tá? Mas se tu quiser mudar também, vai de tua opção. Aqui no text eu vou colocar nome, então vai ser onde a gente vai digitar o nome da pessoa. Vamos procurar o text box. Então beleza, tá aqui texto para o nome. Esse nós vamos renomear, porque a gente pode querer acessar o texto dele. Então vai ser o txt ou txt name. E eu vou selecionar agora esses dois componentes, segurar a tecla Ctrl porque eu quero criar cópias. Aqui eu vou colocar sobrenome. Aqui eu vou colocar data de nascimento, e-mail e CPF. Eu vou renomear esses controles aqui, mudar o nome, mas eu vou usar a mágica da edição aqui, pra ti não ter que ficar assistindo eu nomear isso aqui um por um. Data de nascimento e CPF eu até vou colocar outro tipo de componente. Então eu vou deletar esses dois. Eu segurei o Ctrl para selecionar os dois. No nascimento eu vou colocar um date picker. Então date time picker. Beleza, então aqui a gente vai poder selecionar a data certinha do nascimento. E CPF eu vou utilizar o masked text box. Uma caixa de texto com máscara. Então a gente até pode já setar a máscara aqui por essa setinha. Set mask. Vamos colocar aqui 000.000. Então o 0 ele vai aceitar números de 0 a 9. Um tracinho e mais 2 números, né? A gente até pode testar aqui a máscara. Beleza? Então tudo certo. O tamanho aqui tá bom. Vamos renomear. Então aqui vai ser DTP birthday. E aqui vou colocar MTB de mask text box document. Pode ser. Salvar todos. Agora a gente vai colocar um botão salvar. Então button. Aumentar ele aqui. F4. Vai ser btn save. Text. Salvar. Se tu tá curtindo o vídeo, não esquece de arrebentar o botão do like, que isso me ajuda bastante, tá? Eu te agradeço demais pela audiência. E agora a gente vê que se nós tentarmos alterar o tamanho desse form, tudo aqui vai ficar paradinho, né? Mas nesse caso eu quero fazer com que esse botão siga a parte de baixo. Então a gente vai utilizar o conceito de âncoras, tá? Então eu quero ancorar esse botão aqui na esquerda e na parte de baixo. Então se a gente clicar aqui no botão e vir em Anchor, nessa propriedade aqui, nós vamos ver que por padrão os componentes eles são ancorados no top left. Então parte de cima e a parte da esquerda. Nesse caso eu quero tirar a parte de cima e quero ancorar somente na esquerda e na parte de baixo. Tá? Então agora se a gente aumentar e diminuir o form, pode ver que o botão está colado ali na esquerda e na parte de baixo, bem como a gente quer. Para não acontecer isso, do botão ficar por cima dos componentes, a gente pode, nesse caso, setar um tamanho mínimo para esse form. Então eu vou deixar o tamanho mínimo assim como está agora, assim de repente. E agora, como a gente já está com o form selecionado aqui, nós podemos ver que o tamanho desse form está 654 por 560. Então a gente pode subir um pouquinho aqui e no minimum size nós trocamos aqui. Então o minimum width vai ser o 654, e o minimum height vai ser 560. Beleza? Então a gente não tem como
botar menos que isso agora. Tá? A gente pode deixar maior, mas menos do que aquele tamanho ali ele não vai ir, tá? Se a gente quiser redimensionar aqui o painel da esquerda, pode ver que a gente não consegue chegar no ícone aqui, tá? Aqui em cima a gente até conseguiria, selecionando o painel header, nós podemos aumentar e diminuir o tamanho dele aqui, tá? Mas esse aqui não dá porque a gente não tem como selecionar mais o painel da esquerda, porque a lista aqui tá por cima dele. Então a gente poderia aumentar ele vindo aqui na lista de propriedades e selecionando o PNL List e aí aumentando ele ou diminuindo. Ou a gente também pode acessar uma outra janela bem interessante, que a gente vem aqui no View, Other Windows, Document Outline, que pode ser o Ctrl Alt T também. E aqui a gente vê em forma de árvore, né, o nosso formulário. Então tem formulário, temos aqui o PNL Main, o PNL Header não tem nada dentro dele, mas o PNL List tem aqui List People. Então a gente poderia selecionar aqui o PNL List e aumentar ou diminuir ele. E a mesma coisa pelo PNL Main, beleza? Então uma janelinha bem interessante também. Uma outra coisa legal também que a gente pode fazer é utilizar o menu Format. Então digamos que a gente queira centralizar esse botão salvar, nós podemos selecionar ele, vir aqui no menu Format, Center in Form, Horizontally. Então agora ele vai centralizar o botão no container onde ele está. Então nesse caso aqui é o PNL Main, né? Então a gente poderia fazer isso, mas eu vou dar um undo aqui, Ctrl Z, porque eu não quero nesse caso, mas é uma boa maneira aqui de centralizar horizontalmente ou verticalmente componentes. Beleza? A gente tem até umas outras opções aqui também de alinhamento, fazer componentes ficar com o mesmo tamanho. Então, por exemplo, aqui, se a gente deixar esses dois, um menor e um maior, a gente poderia selecionar os dois. E aqui em Format, Make Same Size With. No caso, ele vai deixar o tamanho de acordo com o primeiro que a gente selecionar. Então, se a gente voltar aqui e selecionar primeiro este baixo, segurar o Ctrl, selecionar o outro. Make Same Size With. Agora ele deixou esses dois do mesmo tamanho, beleza? Então, esse menu aqui também é bem interessante. Também ele funciona para espaçamento de componentes. Então é bom dar uma explorada nisso também. Outra coisa que a gente pode fazer também é utilizar as âncoras para os outros componentes aqui. Eu quero, por exemplo, que essas três caixinhas aqui de texto, nome, sobrenome e e-mail, elas aumentem também de acordo com a largura do form. Então a gente pode voltar o form aqui para o tamanho mínimo dele, clicar no nome. A gente até poderia clicar nos três ao mesmo tempo, segurar o Ctrl aqui e já selecionar esses três. Vim aqui na âncora. Todas as propriedades aqui que têm o mesmo valor nesses três componentes, elas vão ser exibidas aqui para nós. A gente vem aqui em âncora e seleciona também a direita. Então, como tem dois selecionados aqui, à esquerda e à direita, isso significa que agora, se o form aumentar, esses componentes aqui vão aumentar junto, tá? Então, âncora é bem interessante também. Uma outra coisa que foi mencionada no meu vídeo anterior também era sobre navegação. Então, primeiramente eu quero ajustar o Tab Order aqui. Então, vou vir em View, Tab Order. Vou selecionando aqui na ordem correta. Então, esse é o 0. Aqui vai ser o 1, no caso. E assim por diante. Então, aqui tá certinho. Vou dar um ESC. Ctrl Shift S, a gente pode também dar um F5 e testar. Vamos ver como é que tá nosso Tab Order. Então tá certinho, né? Tô dando Tab aqui, ele tá indo um por um. Então vou fechar. E eu mencionei que era importante também manter os labels na ordem correta, porque a gente pode utilizar navegação. Então, por exemplo, se a gente vir aqui, clicar no label nome e no texto colocar um e-comercial aqui no N, antes do N no caso, né? Então e-comercial, vou dar um Enter. Pode ver que ficou um underline aqui embaixo do nome. Então isso significa que se a gente utilizar a tecla Alt, tá? Eu executei a aplicação aqui, se a gente apertar a tecla Alt, tu vai ver que o underline vai aparecer aqui no caractere N. Então agora a gente pode apertar a tecla N enquanto a gente está segurando o Alt, que o próximo controle na ordem de tabs aqui vai ser selecionado. Então a gente pode estar aqui no E, se eu der um Alt N, nós vamos voltar aqui para o nome. Então é uma maneira de navegação entre controles também, beleza? Então a gente pode fazer isso para os outros componentes aqui, os outros labels também, se a gente quiser. Claro que se tiver letras repetidas, daí a gente vai ter que encontrar outras letras, né? Então nesse caso aqui tá tudo certo, todas as letras iniciais aqui são diferentes. Então não vai ter problema nenhum. Se a gente quisesse, por exemplo, aqui no botão salvar, também ter um Alt para ele, a gente poderia.
Só que o S a gente já tá usando no sobrenome. Então, digamos que a gente coloque no R. Então, é comercial antes do R. Enter. Já tá ali marcadinho. Ctrl Shift S, vamos executar. Então, Alt C vai cair no CPF. Alt E vai cair no e-mail. O Alt R vai clicar no botão salvar para nós, eu acho. Vamos até colocar aqui um Event Handler para ele. Vou dar 2 cliques no botão salvar. Vou utilizar um Message Box agora, que é uma coisa bem interessante que a gente pode usar bastante em Windows Forms. O Message Box, que é uma caixa de mensagem. No caso, essa classe Message Box, ela tem um método estático bem importante, que a gente acessa pelo tipo mesmo, né? Porque é um método estático. Isso eu falei no meu curso de C Sharp, que é esse método aqui, show. Então, para exibir uma caixa de mensagem, que a gente pode digitar aqui o texto. Então, dê o like, te inscreve e ativa o sininho. Ctrl Shift S, vamos executar. Vamos tentar agora dar um Alt R. E ele clicou no botão para nós, tá? Para isso que vai servir. Mesma coisa que a gente tivesse clicado no botão. Deu like, te inscreve e ativa o sininho. Mas basicamente é isso a navegação, tá? Então nos próximos vídeos a gente vai continuar essa aplicação aqui. Fazer salvar uma pessoa de fato, exibir ela aqui na lista. E também a gente vai criar um componente específico aqui para o cabeçalho, tá? Porque além de criar formulários, né, a gente pode também criar aqui User Controls, que seriam controles do usuário, basicamente, né? Então, esses aqui são controles já do Windows Forms, mas a gente pode criar os nossos controles customizados, né? Dependendo da nossa necessidade. Se tu tem alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão de vídeo, não precisa ser só de Windows Forms, pode ser também de qualquer coisa relacionada a C Sharp, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Que eu leio todos os comentários. E é claro, se esse conteúdo é relevante para ti, se inscreve e ativa o sininho, que é para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela audiência e um abraço e até o próximo vídeo.